A permuta entre magistrados é uma inovação nos tribunais de justiça estaduais e só foi possível após a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Quais são os impactos dessa medida na carreira, na magistratura, nos concursos e no judiciário? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui dois magistrados. O juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, Guilherme Lima Nogueira, e o juiz Márcio da Silva Oliveira, que permutou recentemente da Bahia para Minas Gerais e seu estado de origem agora está aqui em Minas Gerais. É um dos 6 que fizeram adotar esse expediente recentemente. Obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Sejam bem-vindos. Doutor Guilherme, então Minas perdeu até o momento 6, pode perder 8, que tem mais 2 aí para serem aprovados, avaliados, né? Mas também está ganhando o mesmo número, né? O que vem a ser essa permuta? O que isso representa? Eu acho que é uma oportunidade de troca de experiências, né? Eu acho que a qualidade técnica e pessoal dos juízes se mantém, né? Nós temos continua uma análise correicional de todos os tribunais, ou seja, todos os tribunais fazem uma verificação aprofundada da produtividade, né, e da capacidade daqueles magistrados, que já foi demonstrada pela aprovação em um concurso público. Mas a manutenção dessa capacidade é reavaliada por todas as corregedorias. A Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez uma avaliação muito detalhada, com compartilhamento de informação desses tribunais de origem dos colegas que aqui assumiram. E então o que eu enxergo é positivo no sentido de um colega trazer uma experiência nova, né? O Márcio vem da Bahia, ele tem situações que aquele estado enfrenta, né? Que a justiça daquele estado enfrenta, que podem vir a ser úteis para o enfrentamento de problemas, porventura, semelhantes que nós temos aqui. Então, eu acho que essa troca de experiência é muito positiva e eu acho que tem a engrandecer o Judiciário Nacional como um todo. Muito bem. Tomás, o senhor estava então, na Bahia, né, na comarca de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. E como é que se deu o processo de transferência do senhor para Minas Gerais, voltar ao seu estado de origem? E quanto tempo o senhor ficou na Bahia? Eu tenho 24 anos de magistratura, ingressei na magistratura baiana no ano de 2002 e, como o doutor Guilherme disse, foi um processo seletivo de permuta também muito complexo. Houve uma exigência muito grande de ambos os tribunais. Efetivamente, há critérios objetivos que foram estabelecidos e durou a permuta, esse processo todo de permuta. Nós começamos em novembro e terminou agora no mês de maio, ou seja, houve uma exigência muito grande e isso é justo que tenha essa exigência e o princípio da conveniência e da oportunidade foi estabelecido pelos tribunais e que bom que consegui voltar para minha terra, consegui voltar para Belo Horizonte e reiniciar o exercício da magistratura no estado em que nasci, em que me criei e que tenho familiares. Doutor Guilherme, o senhor falou então que cabe à Corregedoria fazer essa avaliação, né, dessa movimentação da carreira. Quais são esses pré-requisitos, então, na hora de o magistrado se manifestou, tem interesse em vir para Minas Gerais, a magistrada quer voltar para sua terra de origem, como é que se faz? Quais são esses pré-requisitos? Quem pode e quem não pode permutar? O CNJ trouxe uma regulamentação nacional a ser especificada por cada um dos tribunais, né? O tribunal trouxe uma resolução própria também, mas de um modo geral, os juízes têm que ter... A unidade em que ele ocupa no estado de origem tem que estar em dia, ou seja, ele tem que demonstrar uma produtividade acima da média, né? Tem que estar com o serviço em dia, não pode ter nenhum tipo de falta funcional, não pode estar em vias de se aposentar, porque a gente, né, a ideia é essa troca de experiências, não é trazer o magistrado para cá para que ele possa aposentar ou impedir que um magistrado faça a permuta para beneficiar um colega, né? Então ele não pode estar em vias de se aposentar, não pode também ser um magistrado que acabou de entrar na carreira, ele tem que ter no mínimo 2 anos de magistratura para poder fazer essa permuta também. Eu acho que é uma ideia interessante para impedir que alguém possa fazer um concurso distante apenas para poder conseguir permutar, né, e favorecer um ou outro. Então eu acho que tem pré-requisitos que estão previstos nas resoluções que me parecem bem razoáveis, mas assim, eu acho que o que a gente
mais se preocupa é esse magistrado está apto a exercer a função aqui em Minas, e todos os magistrados que pleitearam tiveram esse reconhecimento, porque isso é feito em 2 etapas, né? A Corregedoria Geral de Justiça, que é onde eu hoje atuo, faz uma análise técnica, documental, dos números, da produtividade, da capacidade desse magistrado, e isso é encaminhado para a comissão de promoção, que são os desembargadores, membros dessa comissão do tribunal, e, por fim, o órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, é uma análise fracionada e até o momento nós tivemos sucesso e reconhecer que, como você disse, perdemos grandes colegas, né? Mas estamos recebendo grandes colegas também, documentalmente reconhecidos, e na curta experiência que o Dr. Márcio e outros colegas já estão demonstrando aqui em Minas, a gente está muito feliz com esse intercâmbio. Muito bem, Dr. Márcio, como o Dr. Guilherme disse, existem então esses pré-requisitos, mas também existem as vedações, né? Casos em que não são autorizados. Só tem informação sobre isso? Quais seriam esses casos que poderiam impedir essa transferência? Como, doutor Guilherme, a resolução de Minas, houve a previsão de que o juiz com idade superior a 70 anos não pudesse vir para a permuta, até porque já estaria a menos de 5 anos da aposentadoria compulsória. Também há o requisito desses 2 anos, que é importante, doutor Guilherme, até para evitar que o juiz substituto ou o juiz aí de início de carreira pudesse ter a permuta, ou seja, privilegia a experiência, privilegia que o juiz tenha mais de 2 anos de atividade jurídica. E também o efeito trampolim é impedido neste caso, porque o juiz não pode permutar para um estado e de imediato ele fazer uma permuta para um terceiro estado. Então ele tem que permanecer no mínimo mais 2 anos nesse estado de origem. Entendi. Também tem aquelas questões também de penalidades, né? Isso também é uma vedação. Como o doutor Guilherme disse, houve uma investigação tanto pessoal quanto administrativa das corregedorias, e inclusive com quebra de sigilo. O juiz teve que permitir a quebra de sigilo para que o tribunal de origem e o tribunal que fosse objeto de permuta avaliasse tanto a conduta pessoal do magistrado, como também a conduta administrativa, a eficiência e produtividade em suas ações. Muito bem. Doutor Guilherme, agora, nesse ponto aí, como é que se dá essa permuta? O magistrado interessado, a magistrada interessada, tem que identificar no outro estado, no estado de origem, no caso, alguém que também tem a mesma interesse dela em fazer essa movimentação, ou é o próprio tribunal que localiza esse interessado? Não, é a parte que procura, né? Isso eu acredito que isso deva evoluir num futuro próximo, da gente criar um banco nacional de magistrados interessados em permuta, mas oficialmente não existe. Né? Existem, talvez até o Dr. Márcio possa falar melhor, grupos de WhatsApp, colegas que se encontram né, nos encontros da magistratura e buscam essa troca. Teve até situação interessante de uma permuta em que o colega do outro estado, um terceiro colega desse outro estado falou: opa, não, peraí, Minas Gerais eu quero ir, e eu sou mais antigo do que fulano, então eu tenho preferência para ir. E tem mesmo? No caso, o tribunal, isso não coube a nós decidir. Cabe a Minas Gerais dizer: olha, fulano e Beltrano podem ser juízes em Minas? Fizemos a análise dos dois. Os 2 colegas eram excelentes colegas, estavam ambos aptos a vir para Minas Gerais. Falamos para o tribunal: olha, tribunal, quem vem não é problema meu, os 2 nós aceitamos. Sim. E o outro tribunal decidiu, no caso concreto, pelo colega mais antigo na magistratura daquele estado. Prevaleceu lá o critério. Prevaleceu o da critério antiguidade, né? Então, ou seja, pode acontecer essas situações de um colega que nem sabia que tinha interessados nessa permuta, né? Então, o sistema é bem pessoal mesmo. Entendi. Até para efeito, se eu puder editar, por favor, a resposta do Dr. Guilherme, no próprio edital dessa permuta, há um prazo de impugnação. E neste prazo de impugnação, terceiros ou os próprios juízes do estado permutante podem entrar nesse processo e dizer o seguinte, como o doutor Guilherme: olha, o juiz não é capacitado para ir para esse estado permutante. Ou então, não, eu sou mais antigo que ele na carreira, então eu tenho o direito que prevaleça a minha ordem de classificação e eu vá no lugar dele. E aí, realmente, o tribunal de origem lá vai analisar a antiguidade. E na antiguidade, nem sempre esse juiz que fez a primeira proposta de permuta virá para o estado.
mas sim aquele mais antigo. Porque além dessa ordem de permuta, há também essa impugnação, essa oportunidade de impugnação por outros juízes. E a antiguidade é um critério de valor na magistratura, no judiciário, né? Agora, doutor Márcio, como é que funciona esse grupo de zap? Eu estou interessado, eu quero ir para Minas, tem alguém querendo vir para Minas? Como é que funciona? Porque tem até um caso interessante que o doutor Guilherme comentou conosco, daquela movimentação tripla, né? Como é que funciona isso? Isso. Foi uma dificuldade muito grande, que no início, como o doutor disse, nós não tínhamos nada. Você não tinha um banco nacional de permutas. Então, obviamente, você teria que entrar em contato com alguém de outro estado para avaliar essas permutas e fazer essa, não triangulação, mas pelo menos essa permuta, saber quem quer ir para o estado de origem. E aí nós criamos um grupo nacional. Através da MB, foi criado um grupo nacional em que os juízes entravam neste grupo e também ingressavam, pediam para ingressar outros de outros estados, e ali você falava, ó, quem quer ir para tal estado, ou quem quer vir para tal estado, e se entrava em contato estes dois juízes que queriam fazer essa permuta e faziam um pedido simultâneo, porque também há um regramento nas permutas que o pedido deve ser simultâneo. Ambos os juízes devem fazer o pedido na mesma oportunidade, da mesma forma, tanto no tribunal de origem, onde ele está, quanto no tribunal que ele quer ir para a permuta. Então tem que fazer esse pedido. E por isso houve uma dificuldade muito grande. Inclusive, até hoje, tem muita gente que não sabe desses grupos de permuta. O que o doutor Guilherme está dizendo, eu acho que vai ocorrer, que é o Banco Nacional. Não sei se pelo CNJ, sim, talvez regulamentado pelo CNJ, né? Que abra um banco nacional e que as pessoas se inscrevam para que seja feita essa permuta. No caso da triangulação, são aqueles juízes que querem ir para determinado estado e daquele estado B, por exemplo, não quer ir para o estado A, mas ele quer ir para o estado C. E aí você faz aquela triangulação. O A vai para o B vai para o C e o C volta para o A. Ou seja, aí você vai ter 3 juízes de 3 estados diferentes que vão ter essa possibilidade de permutarem. Muito bem. Eu vou fazer um pequeno intervalo agora para a gente falar mais sobre esse assunto no próximo bloco. Eu gostaria de avaliar com o doutor Guilherme também e com o doutor Márcio sobre essa caracterização. O que muda, como é que impacta isso o Tribunal Estadual? Porque me parece que vai dar um caráter nacional para a magistratura. Eu acho que onde será possível, por exemplo, a adoção desse banco de dados. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para destacar a novidade nos tribunais de justiça estaduais do país, a permuta entre magistrados. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui, então, o juiz auxiliar da Corregedoria de Justiça de Minas Gerais, Guilherme Lima Nogueira, e o juiz Márcio da Silva Oliveira, que permutou recentemente da Bahia para Minas Gerais. Doutor Guilherme, deixei uma questão no bloco anterior, você estava falando sobre o aperfeiçoamento desse sistema através da criação de um banco de dados para facilitar essa permuta, essa movimentação entre os magistrados e magistradas. Isso vai dar, essa mudança aí, vai dar um caráter nacional para a magistratura, já que rompe essa barreira geográfica? Eu acho que esse caráter nacional da magistratura já vem tomando corpo, né? Eu acho que o CNJ veio para unificar diversos procedimentos, para unificar metas, para unificar... E os tribunais superiores unificando jurisprudência, então você tem uma unificação tanto da parte jurídica quanto da parte administrativa, né? Então a magistratura já tem de alguma forma um quê desse caráter nacional. Mas eu acho que as peculiaridades de cada estado sempre exigirão respostas específicas, né? Uhum. Mas sim, eu acho que é algo no caminho de uma magistratura mais padronizada dentro do país, sim. Tomás, agora conta para nós como é que fica essa movimentação que o senhor fez em termos de direitos adquiridos, conquistados. O senhor vai perder? O que o senhor perde? O que o senhor ganha nessa mudança para Minas Gerais? As próprias resoluções dos estados, aqui em Minas, a 1119 de 2025, prevê que o tempo de magistratura, o tempo de carreira será trazido aqui para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quanto a eventuais retroativos ou benefícios que eu teria no Tribunal de Justiça da Bahia, cabe ao tribunal de origem fazer esses pagamentos. Minas Gerais ou o tribunal a que você permuta, ele não assume esses retroativos ou eventuais passivos que você tenha. Mas o tempo de contribuição e o tempo na
magistratura, sim, é aceito. Nos casos de permuta, há também uma exigência e se estabelece um critério de que o juiz permutante ele vai para o último lugar na entrância, ou seja, não prejudicando aqueles juízes que já estão na carreira naquele tribunal ali de origem. Então, eu vim da Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia, a par de 24 anos, eu cheguei aqui no último lugar da entrância especial, que eu ocupo atualmente. Ainda assim vale a pena? Vai afetar a promoção para o senhor? Não, mas vale muito a pena. Há, inclusive, hoje, a tendência é que os juízes regridam de entrância para voltar para os estados de origem. Aqui mesmo, nestes permutantes aqui de Minas, nós temos hoje 8 que permutaram para cá, há muitos juízes que regrediram de entrância, eram entrância especial no tribunal de origem e voltaram para cá na entrância intermediária e até na entrância inicial. Ou seja, o que veio a permuta é você retornar ao seu estado de origem, a retornar onde você tem sua família, onde você tem suas origens. Isso é que é o mais importante. Sobrariam até mesmo de uma promoção para desembargador, por exemplo, da Bahia. Eu tenho uma neta de 2 meses, rapaz, acabou de nascer. Na hora que eu olho para aquela netinha ali, rapaz, eu tô preocupado, eu quero voltar para Minas, eu quero retornar ao meu trabalho. Doutor Guilherme, agora a questão dos concursos, né? Já que tem esse caráter nacional, que está avançando nesse sentido, como é que fica o concurso? Eu posso fazer um concurso, eu sou juiz iniciante, faço um concurso em Minas Gerais e posso migrar para qualquer lugar? Não é tão simples assim. Então, o CNJ criou uma prova nacional de concurso, ou seja, para você fazer concurso para a magistratura de qualquer estado, seja das justiças estaduais, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, você primeiro tem que fazer essa prova nacional do CNJ, ou seja, você já tem um primeiro degrau que tem que ser avançado para você conseguir fazer o concurso. E depois, sim, você faz a prova dos estados. Então, quer dizer, eu acho que a gente traz uma tranquilidade de saber que todo candidato aprovado em qualquer estado da federação estará apto a assumir a magistratura em qualquer outro estado. Então, eu acho que isso traz uma segurança para os tribunais, que além de analisarem o caso concreto, a produtividade, a conduta pública desse magistrado, desse interessado na permuta, tem essa outra fase preliminar que traz uma tranquilidade que todo candidato está apto para exercer a função. Entendi. Tomás, cada vez mais que eu conheço a magistratura, eu descubro características novas, né? Então, essa natureza itinerante, aqui acontece de comarca para comarca, até vir para a capital. Agora, vamos ter, então, de estado para estado, né? E o senhor e o doutor Guilherme, por exemplo, aqui, foram colegas de concurso até na Bahia e, curiosamente, vão se reencontrar, que agora estão se reencontrando agora em Minas Gerais. É interessante esse destino, né? Que a magistratura está permitindo, né? Inclusive, fizemos um concurso de 2002, a qual eu ingressei no Tribunal de Justiça da Bahia e o doutor Guilherme foi aprovado em Minas e preferiu retornar para Minas Gerais, né? Uma posição, Orion, é que muita gente acha que essa inovação legislativa é de agora, é de pouco tempo, mas não. Eu, como já venho pretendendo essa permuta, as tratativas já foram lá em 2014 e houve uma emenda constitucional, 167, da deputada Margarete Coelho, do Piauí, no ano de 2019, uma emenda constitucional 167, que depois foi transformada na emenda constitucional 130, que foi aprovada no ano de 2003. E as resoluções da Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, já previam a permuta no âmbito da Justiça Federal no ano de 2008 e da Justiça do Trabalho no ano de 2000. Ou seja, já há muito tempo que já se permite essa permuta no âmbito da Justiça Federal. Com sucesso. Com sucesso, né? E foi estendida para os juízes estaduais até pela unicidade da magistratura. Hoje, inclusive, o Supremo Federal, nas últimas decisões acerca dos vencimentos, diz que a magistratura é una. E veio aí o concurso nacional, que é o ENAM, né? Que nós temos hoje o ENAM, do Conselho da Prova, ser nacional. E tudo isso faz com que, com essa unicidade, se permita, e houve essa evolução legislativa, se permita essa permuta. Então já vem uma luta de bastante tempo, já temos aí quase mais de 12 anos nessa luta pela permuta e das inovações legislativas. Mas é uma mudança de paradigma, porque federal para federal a gente até compreende, trabalhista para trabalhista, a legislação realmente é única para todo mundo. O Estado às vezes variava conforme cada 27 estados, temos também o Distrito Federal, pode ter uma legislação diferenciada, uma característica de uma lei orgânica de um e de outro. Agora, doutor Guilherme, o que você está autorizando é de magistrado estadual para magistrado estadual.
O federal não troca com o estadual, nem trabalhista troca com o estadual. Perfeito, Isso exatamente, mantém, isso, né? de estado para estado. E é interessante você ter observado nesse ponto, Orion, porque a normatização prevê um período de adaptação, ou não vamos chamar de treinamento, né, mas de uma atualização desse magistrado ao tribunal local, né? Porque é que nem exatamente o que você disse, pode haver peculiaridades tanto legislativas quanto normativas internas, administrativas, né, dos tribunais, que esse magistrado precisa ter conhecimento para poder exercer a plenitude da função aqui. Então, isso tem essa previsão e a Escola Judicial do Tribunal de Justiça está fornecendo esse tipo de acompanhamento para os magistrados que aqui ingressam. Para essa mudança, a Escola Judicial, que é a desembargadora Edésio Fernandes, a EGF, vai ter que fazer alguma adaptação, alguma mudança para poder incorporar esse instituto novo aí que está se criando, está se instituindo aqui na Minas? Sim, porque a Escola Judicial já existe um curso de formação inicial de magistrados. Isso. E de continuado também, né? E além do curso da formação continuada, né, permanente. Só que o que eles têm que fazer é um curso mais curto, né? Então, o magistrado que é aprovado em um concurso faz um curso que hoje eu acho que está durando quase 5 meses, 6 meses, né? Ou algo assim. E o curso de formação desses magistrados de permuta, como já tem experiência na magistratura, é um curso bem mais curto. E então eu acho que o que a EGF teve que fazer é essa adaptação, mas isso aí para eles é muito fácil e eles têm expertise muito grande. É o aperfeiçoamento constante, né? Por falar em aperfeiçoamento, doutor Márcio, essa medida adotada nessa construção de um sistema nacional, isso pode avançar, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, isso vai acabar acontecendo? Até pelo princípio da simetria, o Ministério Público também já adota. Houve uma resolução próxima do Ministério Público permitindo essa permuta. Eu acho que deve estender para outras carreiras estaduais. Não sei, parece que a Polícia Civil também está tentando isso, ou órgãos da Defensoria Pública, mas hoje, até pelo princípio da simetria, lá com a emenda constitucional 130, a magistratura e o Ministério Público somente. Doutor Guilherme, a questão de currículo, né? Porque eu vejo que os magistrados e as magistradas sempre se preocupam em agregar, né, novos valores à sua própria carreira, como títulos, cursos, mestrado, doutorado, enfim. O currículo ajuda, facilita ou a antiguidade sempre vai prevalecer? Isso aí é de cada tribunal, né? Na escolha de qual será aquele magistrado que vai ter preferência em caso de permuta, né? Vamos imaginar a situação, 2 magistrados em Minas querendo permutar com um magistrado apenas da Bahia, né? Quem que será o magistrado que vai efetivamente permutar? Eu acredito, até o presente momento, a antiguidade tem sido considerada, sempre foi considerada, né? E eu não acredito que algo na linha de currículo venha a ser levado em consideração para esse tipo de decisão de quem vai ser permutar, não. E dos magistrados que são recepcionados pelo Tribunal de Minas também não tem essa análise. O que importa é atender os requisitos da resolução do CNJ, e a questão do currículo está mais ligada à questão da produtividade, da capacidade dele, do que ele demonstrou como magistrado, do que como acadêmico. Muito bem. Doutor Márcio, nós estamos na reta final, tem uma última pergunta para o senhor aqui, sobre essa mudança. Eu sei que o senhor é Belo Horizontino, então o senhor está adaptado com a capital mineira aqui. O senhor também já foi servidor desse tribunal que o senhor está ingressando agora. Alguma diferença? O senhor percebeu o impacto assim, do que era o judiciário lá da Bahia com o judiciário aqui de Minas Gerais, que o senhor percebeu já de diferenças, de novidades? Sim, principalmente no aspecto tecnológico, né? Em Minas a gente está bastante avançado. Quando eu saí aqui como analista, lá no ano de 2022, e eu exerci aqui o cargo de analista por 10 anos, tanto a graduação quanto no aspecto tecnológico, as varas já estavam mais atualizadas. E na Bahia você teve essa dificuldade. E hoje, com a última gestão da presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, houve uma equiparação. Mas no início eu senti uma dificuldade muito grande, até indo para os rincões, no oeste baiano, por exemplo, a gente não tinha uma formação adequada de servidores, o que em Minas já existia. Eu até me lembro quando aqui no cargo de analista, e nós tínhamos na carreira dos analistas as promoções, faziam com que os próprios servidores fizessem cursos de graduação, de mestrado, até de doutorado, né? O que não existia lá no Tribunal de Justiça da Bahia. E eu acho que essa diferença foi assim
o aspecto mais marcante para mim, do pessoal e da tecnologia. Então, Guilherme, a Escola Judicial que vai acompanhar essa mudança e de repente perceber que aquele magistrado, aquela magistrada que estão chegando, precisam fazer algum tipo de adaptação, capacitação que eles não receberam, mas que os daqui já estavam recebendo. Eu não posso responder pela escola judicial, mas assim, o contato que a gente tem com a direção da escola é exatamente nesse sentido. A preocupação da escola que me foi relatada é nesse sentido. É de analisar, existe a obrigatoriedade de um curso de formação, de uma formação inicial desses magistrados que aqui ingressam, mas o acompanhamento da magistratura mineira pela escola judicial é permanente. E eu tenho certeza que eles estão com um olhar especial para esses colegas que aqui ingressam, para ver se precisa, se há necessidade de algum ajuste. No que diz respeito à corregedoria, nós estamos fazendo dando esse suporte, né? Todo o suporte, acompanhamento desses colegas que aqui chegam, porque as coisas mais simples, né? O doutor Márcio estava cadastrado no Cisbajude, no Renajude, em todos os sistemas do CNJ como magistrado da Bahia. Ele teve que transferir todos esses cadastros para cá, né? Ele tem que se adequar aos sistemas que o Tribunal de Justiça de Minas, né? Na Bahia, o EPROC ainda não entrou em operação, mas aqui nós já estamos, ele é juiz em Belo Horizonte hoje, que já adota 100% do EPROC nas novas ações, então ele já teve que ter esse cadastramento, e nesse aspecto a Corregedoria está à disposição, espero que esteja atendendo os anseios dos colegas que aqui chegam. Muito bem, eu conversei aqui então com os juízes Guilherme Lima Nogueira, que é da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, e o juiz Márcio da Silva Oliveira, que permutou da Bahia para Minas Gerais. Obrigado aos dois pela entrevista, voltem sempre. E boa sorte, doutor Márcio, nessa adaptação nessas Minas Gerais. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever a entrevista, vá aos nossos canais Tá Mais no YouTube, também nas redes sociais e no site da associação. Obrigado e até a próxima.